Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e eu vou pedir para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar iniciando o trabalho de hoje, tá bom? Irmã Amém. Francisca. Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Amado Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos aqui nesse domingo, neste horário, ó Pai, ao qual o Senhor preparou para estarmos aqui para render graças a Ti, para ouvir a Tua palavra, para aprender e para viver a Tua palavra, ó Deus. Ó Pai, que a nossa mente agora seja totalmente cativa à Tua voz, os nossos ouvidos abertos para ouvir, Senhor. Ó Deus, eu te peço aqui, junto com os irmãos, as irmãs, ó Pai, em nome de Jesus, pastor, pastora Débora, toda a igreja, ó Pai, que está reunida aqui, porque foi o Senhor que nos reuniu. Que o Senhor fale, Pai, em nome de Jesus, na Tua palavra, e que a gente entenda. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, o nosso culto, logo mais, às 18h30, Deus, em nome de Jesus. Traz, Senhor, aqueles que precisam vir, aqueles que foram convidados pela igreja, mas está com uma resistência muito grande, ó Pai, de vir para a Tua casa, mas o Teu Espírito Santo é poderoso para convencer e para trazer, ó Pai. Aquilo que nós não podemos, só o Senhor pode, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha também despertar os jovens, ó Pai, da nossa igreja, ó Pai, para estar também aprendendo mais da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. As crianças também venham ser despertas para querer mais, Senhor, aprender de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajude, nos dê sabedoria para saber falar com as crianças, saber falar com os jovens, porque nós sabemos, ó Pai, que não é da maneira como a gente quer, mas é a Tua palavra que convence, é a Tua palavra que transforma, e é a Tua palavra que é vida, Pai. Então, Paizinho, nós temos que falar somente da Tua palavra, Pai. Deus abençoe grandemente o irmão Marcelinho, o irmão Edgar, que vai estar aqui nos ensinando, Senhor, no livro de Colossenses, ó Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmã Francisca. Então, vamos estar dando aqui início aqui aos trabalhos. Bom, só um detalhezinho, né, que como hoje a gente vai começar a parte da leitura, né, então toda a parte anterior a gente chama de introdução, né, então quando a gente vê aqui, ó, que é a parte 1, né, quando a gente for pesquisar os vídeos, parte 1 é onde começa a leitura, mas nós temos também gravado as introduções. Então, a gente também tem lá introdução, parte 1, introdução, parte 2, que está lá gravado. Agora, que não estamos mais na introdução, na contextualização, nós vamos entrar na leitura propriamente dita. Por isso que a gente começa aqui como parte 1. Não menciona mais que é uma introdução. É só para esclarecer o título aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a carta de Colossenses, né, a 7ª carta aqui da Bíblia, da carta de Paulo, né, na sequência, essa sequência aqui que as cartas são colocadas na Bíblia, ela não tem a ver com a data ou o momento que for escrita, ela está numa sequência puramente de tamanho, tá bom? Bom, a gente já falou do autor, né, está muito claro, é porque é Paulo, a gente já falou dele, a gente já falou que são 13 cartas que ele escreveu, sendo 9 para a igreja e 4 para as pessoas, né? Das pessoas que a gente tem, a primeira, Timóteo, segunda, Timóteo, tem a Tito e a Filemão, né? Que são para pessoas, as demais são direcionadas para as igrejas, né? Já falamos quem era Paulo, como o Senhor levantou Paulo para estar trazendo o evangelho, trazendo esses ensinamentos, né? A gente já falou bastante dele. E também a gente falou um pouquinho de algumas pessoas que Paulo cita nas cartas, né? A gente elencou alguns nomes aqui, por quê? Porque vão ser nomes que aparecem nas cartas, né? E aí a gente já vai conhecendo. A gente falou, por exemplo, do Epáfras, né? Porque nós vamos falar sobre ele. Aqui tem Timóteo também, a gente escreveu sobre Timóteo, ele está sempre
junto, ele é frequentemente ele é mencionado nos inícios das cartas. Ele é um colaborador de longa data, né, de Paulo, né, e Paulo chama ele de filho espiritual na fé. Então ele fala que é o filho dele, filho espiritual na fé. E também a gente falou de Epáfras, né? Cabe lembrar que o Epáfras é um nativo de Colossos, né? A gente está falando dessa carta para o pessoal de Colossos, né? Então, Epáfras era um nativo de Colossos, tá? Era um ministro incansável, ele que levou notícias sobre as igrejas daquela região da Frígia aqui, é a região onde tem aquelas cidades que a gente falou, lembra? Que a gente falou de Colossos ali perto, né? Laodiceia, né? A gente falou das cidades ali daquela região de Frígia. Então, e o Epáfras, ele permaneceu em Roma também, né? E também ele era chamado de companheiro de prisão, né? De Paulo, que ele foi até Roma, né? Levar as notícias, né? Da região dele. Então ele estava lá com Paulo, e a gente vai ver aqui. Bom, a gente também falou do local, eu sempre deixo esse mapinha mostrando Roma, ali na Europa, e Colossos aqui na Ásia, aqui na Galácia, né? Onde hoje é a Turquia. Sempre deixo esse mapinha das viagens missionárias também de Paulo, né? Onde a gente falamos das 3 viagens dele, antes dele ser preso em Jerusalém, né? Depois da terceira viagem ele foi preso e foi levado para Roma. E é onde ele está agora escrevendo a carta de Colossos. Então, aqui, nesse mapinha, a gente sempre vê aqui, o que a gente vê nesse mapinha aqui? Esse mapinha eu deixo elencado todas as cartas, né, de Paulo, a sequência realmente que ela foi feita, né? Tá vendo aqui, ó, Colossenses está a 8ª aqui, ó. Olha lá, foi feita em Roma, escrita em Roma durante a primeira prisão, né? Então, aqui a gente vê onde que está Colossos. A gente já falou sobre isso, a gente falou das datas, né? Quando ele estava preso, né? Que foi escrita essa carta. Então, a gente tem uma tabelinha aqui das datas, mais ou menos, quando foram escritas, a gente já falou sobre isso. Falamos um pouco de Colossos, né, também. Paulo, a gente falou que Paulo não conheceu, ele não tinha visitado Colossos, né? Ele não foi para lá, a gente não tem relato dele lá, né? Colossos, então, era uma cidadezinha ali, na Ásia, ali onde é a Turquia hoje. Então, Colossos estava a 100 quilômetros de Éfeso, tá? Então, Colossos estava ali perto da Laodiceia e Herápolis, que a gente já comentou, né? A gente também comentou das 3 cidades ali, que estão ali perto, né? Colossos, Laodiceia e Herápolis. A gente comentou que Herápolis era uma cidadezinha de águas quentes, né? Colossos eram águas frias, e Laodiceia recebia água ali das duas regiões, então era água morna, onde a gente mencionou sobre, no Apocalipse, quando fala da Laodiceia sendo comparada com essa água morna, a questão espiritual, né? A gente já comentou sobre isso também. E aí a gente comentou, no final do domingo passado, o que tem na carta. Então, a gente vai ler e quais são os temas, o que a gente vai encontrar. Então, são 4 pontos importantes que estão dentro da carta que a gente vai encontrar. São 4 capítulos, né, a carta de Colossos. Hoje a gente vai ler o primeiro. O que a gente vai encontrar lá dentro? A gente falou desses 4 temas, né? Só dando uma revisada aqui. Primeira coisa, o sincretismo religioso. A gente colocou aqui o que é e qual é a abordagem de Paulo. A gente falou do legalismo judaico, o que é e qual é a abordagem de Paulo, e assim por diante. No sincretismo religioso, a gente falou que é a distorção da palavra, sabe? É você distorcer, viajar, né? Vamos chamar assim. Você lê e cria narrativas, falsas doutrinas, interpreta errado, né? Então, Paulo vem chamar atenção para esse tipo de coisa. Então, ele vem enfatizar que Cristo é o principal aqui. Cristo é o cabeça da igreja e a gente não pode ficar viajando ou criando.
né? Então, Paulo fala que a gente não precisa adicionar nada na palavra, e que a salvação ela é completa em Cristo, só. Então, não tem que acrescentar nada, ficar inventando nada. Com relação ao legalismo judaico, o que Paulo também fala e a gente fala? Que o legalismo judaico era o quê? Eram os judaizantes, aqueles judeus que, né, que eles eram muito rigorosos para a observância lá da lei mosaica. Então, e quando Jesus veio e trouxe a nova aliança, a salvação para todos, agora não existia mais quem é judeu, quem não é. A salvação era para todos, é isso o evangelho que Paulo traz. Então, naquela época, existiam os judaizantes, né, aqueles judeus que falavam que os cristãos eles tinham que não só aceitar Jesus, mas também virar judeu, aceitar os ritos, aceitar a lei deles, para poder ser salvo. E Paulo fala que não. Para ser salvo é só mesmo Cristo. Cristo é completo. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Que não era necessário ficar seguindo, obedecendo as leis e os rituais daquelas cerimônias que serviu para aquele tempo. Aquilo serviu para que quando Deus separou um povo, para mostrar para a gente, para se manifestar, para ele nos ensinar, ele separou um povo, e essa separação do povo tinha algumas coisas que o identificavam, algumas regras e tudo mais, mas que agora não precisa mais. Já veio Jesus, se sacrificou, pagou todos os nossos pecados, e agora é uma nova aliança, e essa salvação serve para todos, e é em Cristo. Essa é a abordagem de Paulo contra esse tipo de imposição que na época estava havendo, né? E um terceiro tema que também Paulo fala, que também na época era interessante, era a filosofia grega, que estava também atrapalhando, né? Porque existiam muitas filosofias vazias e enganosas lá nas igrejas de Colossos, e ela ficava focando no homem, no conhecimento humano, acima da revelação divina. E Paulo fala que não, né? Que não, Cristo é o centro. E também Paulo fala sobre misticismo, nós vamos ver isso na leitura, porque também existia naquela época misticismo, né? E ele também combate aquelas práticas místicas. E ele cita um exemplo aqui de adoração de anjos, visões espirituais, enfim, como se tivesse um mediador entre nós e Deus, né? Como se os anjos fossem um mediador, ou também, às vezes, as pessoas invocando espíritos para ter algum tipo de benefício ou benção, sabe? Assim, uma coisa que não fazia sentido. Por quê? Porque a ligação entre nós e Deus é Jesus e somente Ele. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Então o misticismo já também foi tirado, vamos dizer assim, daqui. Em resumo, então, Paulo, nessa carta, a gente vai ver esses quatro temas, né, que ele vem nos ensinar a abordar. Ele vem falar que não existe esses desvios. O centro nosso é Cristo. Bom, e agora a gente vai ler a partir do capítulo 1, mas antes eu vou passar para o Edgar fazer umas considerações dele, e agora nós vamos ler o capítulo 1. Edgar. Você vê que engraçado, né, Marcelo? Que interessante, como você tem ali Paulo falando para Colossos, né, naquela época, e como a gente identifica os problemas da igreja hoje, né? Como são Isso. semelhantes, na verdade iguais, né? Se coloca, né, se enxerta misticismo para poder atrair pessoas, filosofias que estão cada vez mais brotando nas igrejas, com, né, psicologia, né? Até, né, tratamento, parece que é um tratamento, ou algumas pessoas como coaching ali parece que querem ensinar o segredo da vida, mas não ligado a Cristo. O segredo da vida baseado em Marcelino, em Edgar, em Vani, em sei lá, sabe? Não importa, a pessoa chega e começa a aplicar alguma coisa fora da palavra, que seria anátema, né? Tá contra a palavra, né? E a gente tem uma coisa brotando nas igrejas, né? Por uma questão mesmo de aumentar a quantidade de membros, para aumentar o volume da igreja, né? Aquela questão de estar atraindo mais pessoas. Então acontecia lá, né? Está acontecendo hoje, então é muito atual, né?
Todas as cartas são atuais, mas essa também tem uma particularidade por estar atingindo exatamente o que está acontecendo na igreja hoje, né? Se uma igreja não enxerta detalhes místicos, ela não atrai, tem um mistério, né? Que algumas falam mistério. Mas que mistério é esse? Eu não sei, sabe assim? Então acho que Deus colocaria dúvida nas pessoas, né? Ele vem para ser muito claro, né? Ele vem para ser de uma maneira em que você entenda claramente, independente do que você estudou, não estudou, se você teve oportunidades ou não, você vai entender a palavra pela revelação da palavra, simplesmente. E não porque você tem né, conhecimento das vãs filosofias aí e tal, né? Então isso é muito interessante, né? E é legal para observar, né? Isso é interessante, porque até hoje, naquela época já era assim, e hoje também é, né? E por isso que Paulo vem dar essa dica para a gente. O foco é Cristo e o foco é a palavra. Não se enxerta mais, não vamos viajar na maionese, porque esse é o nosso foco. Bom, e aqui vamos ler aqui. Agora, na leitura, então nós temos aqui no capítulo 1. Então nós vamos ler aqui de blocos, né? As Bíblias, elas costumam ter, muitas vezes, esses bloquinhos, essas ajudas, né? Não necessariamente estavam nas Escrituras, mas elas foram montadas assim só para ajudar na leitura, né? Então, a gente tem lá do capítulo 1 e 2, a gente chama de saudação, prefácio, né? Do versículo 3 ao 8 é ação de graça, né? Gratidão. Do 9 ao 12, Paulo vai orar pelos colossenses, né? Esses títulos, vamos dizer assim, de agrupamento aqui, é só para facilitar a leitura, tá? As Bíblias costumam ter esse tipo de coisa. Bom, então vamos lá. No versículo 1 e 2, né, onde Paulo vem sempre fazer sua saudação, vou ler aqui, tá bom? E a gente vai comentando. Importante, gente, a gente tá lendo com calma e cautela, porque quando a gente faz isso, a gente descobre muita informação e a gente fica muito embasado no conteúdo, fazendo com que a gente fique mais fortalecido e não vá, né, atrás dessas teorias aí, né, dessas distorções, né? Por isso a gente faz uma leitura detalhada. Então vamos lá, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Bom, aqui uma tradicional saudação de Paulo, né? Então, no começo das cartas de Paulo, normalmente a gente já sabe quem é o autor, porque ele se identifica. Ele fala para quem ele manda a carta. Então, sempre ele dá essas informações, então a gente já sabe, né, quem é o autor e para quem ele está mandando já no início da carta. Então, e é interessante que Paulo, às vezes, ele já na introdução ou na saudação, ele dá algumas informações importantes que a gente já vai entendendo as grandes mensagens dele, né? Então, Paulo, ele já chega falando aqui que ele é apóstolo de Cristo e é por vontade de Deus. Então, veja bem, ele já está... É uma coisa importante aqui, quando Paulo fala por vontade de Deus. Paulo, ele é um fiel a Deus, ele é um instrumento que foi levantado por Deus, e ele sempre coloca isso, que não é ele, mas sim a vontade de Deus através dele. E ele sempre coloca, e a gente também tem que colocar isso, que não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. E ele já está falando aqui, por vontade de Deus. E também estou aqui com quem? Irmão Timóteo, com quem a gente já falou. Então Timóteo está lá com ele em Roma, né? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Então é para quem ele está direcionando. Graça e paz a vós outros, por parte de Deus, nosso Pai. Bom, aqui a saudação, conforme a gente já tinha mencionado. O Edgar ia falar alguma coisa?
Comentar só sobre a questão da preocupação dele com o corpo de Cristo, né? Não preocupado exatamente, especificamente com a igreja onde ele conhece todo mundo. Seria como se hoje nós só nos preocupássemos com os irmãos da família oração. Então, eu Irmãos em Cristo. conheço o Marcelino, conheço, sei lá, a Rosângela, conheço a Débora, conheço... Então, nós conhecemos esse, e isso cria um afeto de proximidade, né? Mas ele não, ele tinha essa visão do corpo de Cristo, e ele estava preocupado, e ele tinha esse afeto pela igreja de modo geral, né? Os irmãos em Cristo. E isso, às vezes, falta para a gente, né? Às vezes a gente começa a ficar um pouquinho fechado dentro das quatro paredes da nossa igreja, né? Da igreja que frequentamos. E tem irmãozinhos nas outras igrejas, com outras denominações, que também estão passando por dificuldades, e se você tiver a oportunidade, não fale, não, eles que cuidem lá na outra igreja. Não, se eu tenho oportunidade, vou falar, vou ajudar, porque é corpo de Cristo, e essa visão é demonstrada ali, né? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, em Colossos, mesmo ele não ter conhecido aquele povo lá, não ter passado por lá, mas ele soube de dificuldades e situações em que ele podia ajudar, e ele quis ajudar. Então, isso é importante, né? Também pensar dessa maneira, né? O corpo de Cristo como um só, né? Sim. Os irmãos em Cristo são todos que são cristãos, né? E aí, na sequência, né, ele fala aqui sobre dar graças, ele agradece. Primeira coisa que ele faz, ele agradece. Vamos ver, né? Vamos ler aqui do 3 ao 8. Tem aqui umas mensagens muito importantes também no agradecimento, por que ele está agradecendo o quê e o que está acontecendo, né? Então, vou ler aqui do 3 ao 8. Damos sempre graça, ele já começou damos, né? Não é do, damos, porque ele está falando, estou aqui, estou com o irmão Timóteo, né? Então, nós aqui, né? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Olha só que interessante, antes de eu seguir aqui, damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele não está falando, damos sempre graças a Deus quando a gente ora por vós. Ele está enfatizando aqui, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nessa carta ele quer enfatizar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro de tudo. Então, já na hora, no começo, ele já fala, damos sempre graças a Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, né? Então, vou continuar a leitura aqui, mas eu só quis chamar essa atenção aqui. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendesse a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, e qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Bom, agora vamos com calma, né? Uma coisa é você ler assim rapidinho, aí depois você vai lendo com calma. Bom, a primeira coisa eu já falei do detalhe quando ele fala dá graças a Deus, que é o Pai de Jesus, quando oramos por vós, os colossenses. E aí, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, então, desde que ele ouve dessa transformação lá em Colossos, ele tem orado, dado graças a Deus, ele tem agradecido, né? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor para com todos os santos. Então, ele está agradecendo. Ele está agradecendo a Deus pela fé em Cristo e pelo amor de um para o outro. Paulo sempre enfatiza isso. O foco Cristo e o amor entre os irmãos. Paulo sempre enfatiza isso. A gente está falando isso sempre, em todas as cartas dele. E aí ele fala, agradeço, porque vocês têm fé em Cristo, que no versículo 4. E o amor que tendes um para com o outro. Aí, no versículo 5, ele fala, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Então, eles têm essa fé em Cristo e esse amor um para com o outro,
por causa do que eles entenderam. Eles entenderam por causa dessa esperança que está preservada nos céus. Então, essa esperança que eles ouviram através do Evangelho. Olha só, então ele já está falando, ó, eu estou muito feliz, eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus porque vocês têm a fé e o amor um com o outro, desde que vocês ouviram a verdade do Evangelho sobre a nossa esperança de estar no céu. Então, essa verdade trouxe essa fé e esse amor. E que chegou até vós, né? Então, o Evangelho, essa verdade de que nós somos salvos e que a esperança que nos reserva lá no céu, que é a salvação, chegou através do Evangelho. Versículo 6. Que chegou até vós. Quem chegou até vós? O Evangelho. Essa verdade do Evangelho. Essa verdade que Paulo quer enfatizar. Jesus. E o que significa, né, o que Jesus fez para a gente. Como que ele nos libertou. Esse é o Evangelho. Então, no versículo 6. Que chegou até vós. Chegou até vós. E aí também está produzindo fruto e crescendo. Então, Paulo está agradecendo por isso que está acontecendo lá em Colosso, pela chegada da verdade, e que esse evangelho está produzindo fruto e crescendo. Produzindo fruto o pessoal está se convertendo, o pessoal está aceitando Jesus, o pessoal está entendendo. E crescendo está multiplicando, levando o evangelho. E aí ele fala, e isso acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, esse versículo 6, ele é meio longo aqui, né? Mas, tá muito claro. Esse evangelho chegou até vós, está produzindo fruto, porque as pessoas estão aceitando Jesus e estão crescendo. Isso está acontecendo entre eles desde quando eles ouviram e entenderam a graça de Deus, né? E isso é importante, né? O Paulo deixa muito claro. Então, as frases de Paulo, se você ler com cuidado, elas são muito claras e suficientes para a gente entender o que está escrito aqui. E aí, no versículo 7, ele fala assim, segundo fostes instruído por Epáfras. Então, quem que levou esse evangelho da verdade para eles lá em Colossos? Epáfras. Então Paulo está dando graças a Deus, está agradecendo a Deus por isso, pela fé que eles têm, pelo amor um para com o outro, desde quando eles ouviram o evangelho, a verdade do evangelho, e que foi levado por Epáfras. Então, por isso que a gente falou um pouco de Epáfras, quem era ele? Ele era uma pessoa de Colossos, era um companheiro de Paulo, e quem mais que a gente viu quando a gente falou de Epáfras? Que ele era lá de Colossos, e que ele que foi levar notícias da região lá da Frígia, né? Para Paulo lá na prisão. Então, ele está lá, em Roma. Então, Paulo foi lá levar... Paulo, não, desculpa, o Epáfras, né? Ele foi levar as notícias, né? Naquela época não tinha WhatsApp para ele chegar, ele não precisava ir lá para Roma. Ele podia, né, fazer um e-mail ou WhatsApp, mas naquela época não tinha. Então, ele foi lá para Roma, levou essas informações e Paulo está fazendo aqui uma carta para os irmãos lá de Colossos, né? Então, e nós entendemos aqui que quem levou o evangelho para lá foi o Epáfras, né? E aí, agora só para a gente ver aqui uma questão no versículo 7, quando ele fala assim, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo. Então, o Epáfras é o quê? Lá de Paulo. Nosso conservo. E quanto a vós? E quanto a vós outros? Quanto a vós? O Epáfras é o quê? Lá em Colossos. Enquanto a vós outros? É fiel ministro de Cristo. Entendeu? Então, para a gente entender assim, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então é assim, aqui ele é o nosso amado. Quanto a vós, ele é um ministro de Cristo. Aí no versículo 8 ele complementa.
o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, além da fé em Cristo, no amor entre eles, ele também relatou o amor no Espírito. Então, a vida espiritual, gente, é muito importante, muito, muito. Essa preocupação da gente fortalecer o Espírito é muito importante. Então, esse trecho aqui, Edgar, pode fazer aqui. Olha que legal esse trecho. Eu diria que esse trecho ele já poderia encerrar a carta, né? Mandar, porque o Paulo, quando ele trabalha nas cartas dele, ele trabalha com aquela retórica de... Não é uma boa ironia, vamos dizer assim, porque imagine que você fala tudo aquilo que as pessoas estão fazendo, mas elas sabem que algumas coisas elas não estão fazendo, né? E aí, ao ler essa carta, as pessoas ouvem e falam, opa, eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo exatamente isso. Mas Paulo está falando que isso é bom. Então, quando ele conta esse texto, esses capítulos aí, os primeiros versículos, ele começa já a instruir, né, como fazer. Então, quando ele fala que para todos os santos, por causa da esperança, né, quando ele fala na verdade do Evangelho, que é a base de tudo, né, quando ele fala que depois de tudo isso você vai produzir frutos, porque você ouve e entende, mediante, está ligado ao Espírito Santo, então você entende aquilo que você ouve, né? E aí ele fala também do amor, né? No Espírito, né? Que você tem ali, né? Então ele instrui como ser. E ele já sabe que lá tem problemas e que as pessoas não estão agindo exatamente dessa maneira. Nem todos. Aqueles que estão, opa, é comigo. Aquele que não está, começa, opa, isso aqui eu não estou assim, eu não estou produzindo frutos, eu não estou ouvindo e tentando entender, eu não estou vivendo na esperança, né, dos céus, né? Eu não estou vivendo nisso. Então ele já explica tudo isso ali para que as pessoas, quando vão começar a ler, agora ele vai identificar os erros e vai mostrar. Mas logo de início ele já fala, olha, vocês estão assim, a pessoa fala, não estou não. Né? Ela não fala, mas ela pensa, né? Então é interessante como ele usa essa ironia, essa retórica do contraditório, né? Ele fala e a pessoa se identifica, fala, eu não estou, eu estou. Né? Então ela já começa a pensar, né, como ela está, começa a se examinar e fala, opa, né? Fala, eu não estou bem. Então é legal, olha, num simples ali trecho do livro, você já identifica ensinamento para um povo, né? Mesmo que nessa retórica de tentar entender o que ele quer dizer com isso, né? Opa, eu me classifico como não produzidor, não produzo frutos, não ouço com vontade de entender, né? Não estou no amor ali, no espírito, né, entre as pessoas, eu não estou trabalhando dessa forma. Isso é bem legal, né? É bem legal. Já pode encerrar a carta ali, manda essa carta, e o resto depois ele manda numa outra carta, ali já instrui como agir, né? Se eles conseguirem agir dessa maneira, já resolve todo o resto. É que não é fácil, né? Verdade. Muito bem colocado, né? Ele fala, eu sempre agradeço a Deus porque vocês estão fazendo isso. Se você não estiver fazendo, não... Mas eu agradeço, né? Igual eu estou mandando uma carta, né? Marcelino mandando uma carta para a quarta igreja. Eu agradeço todo dia porque eu estou vendo que muita gente participa do estudo bíblico. Então, eu agradeço muito, porque muita gente está participando do estudo bíblico. Aquele que não participa fica preocupado, né? Ele falou, mas eu agradeço a Deus por essas pessoas que estão, né, buscando a palavra e tal. E aqui Paulo fala a mesma coisa. Eu estou agradecendo porque chegou até mim que vocês têm fé, né, que vocês têm amor um pelos outros, que vocês receberam o evangelho, entenderam, estão produzindo fruto, né? Estão crescendo, isto é, estão, né? Estão dando frutos. Opa, será que eu estou, né? Só estou criando galhos e crescendo como árvore, mas não sai um fruto dali, né? Será, né? Porque acontece muito isso, né? E isso é importante, né? Isso é importante. É engraçado como o Paulo usa em todas as cartas essa forma de se comunicar, né? Nem sempre diretamente, olha, vocês não estão fazendo tal coisa. Ele fala, não, eu agradeço aos que estão fazendo. E aí a gente já sabe qual é o certo. Aqueles que não estão fazendo, opa, eu não estou fazendo, hein? Opa, tem que melhorar, né? É verdade. Irmã Helena quer falar, comentar? Que o Edgar falou, é que a gente, é o seguinte, a gente lê a Bíblia
né? Mas eu creio, assim, que a gente aprende, eu pelo menos, eu aprendo na escola bíblica mais. Que nem agora, você falando, parece que eu estou vendo Paulo fazendo, sabe? As coisas. Eu imagino Paulo fazendo, orando pelas outras igrejas, orando pelos irmãos, orando, sendo um coração bondoso. Então, na escola bíblica, a gente aprende as coisas que a gente não. Muitas vezes, eu pelo menos, muitas vezes coisas que a gente não entende, né? Nossa, lá é Epáfras, quem quer Epáfras, quem quer isso, quer aquilo. Não, a gente vai aprendendo e É, vai colocando, vendo se a gente coloca, que o Edgar falou, não é fácil, mas se a gente coloca em prática o que a gente está aprendendo, né? E eu tenho assim, muitas dificuldades, mas eu gosto da escola bíblica, eu gosto do ensino bíblico, você entende? Então, eu vou aprendendo, e aí é como se eu tivesse naquele tempo, sabe? Eu fico aqui imaginando, eu fico quietinha aqui, imaginando uhum. Paulo falando. Quem é Epáfras? Eu imagino quem é Epáfras. Então, eu vou visualizando, eu vou conhecendo as pessoas da Bíblia, você entende? É isso que eu Verdade. tenho, assim, noção do que é estudo bíblico, é aprender, depois a gente vai marcando, aí Deus vai falando com a gente, através de vocês aí falando, é Deus falando, né? Amém? Amém. Helena, e às vezes a gente tem uma noção, tem uma ideia de que você precisa estar lendo toda a Bíblia o tempo todo e tal. Não, às vezes é especificamente naquele trecho, naquele pedaço, Deus vai se revelando ali através de um capítulo, de um versículo, porque a gente também não tem até pode chegar nessa capacidade de ler toda a Bíblia e armazenar todas as informações e estar na ponta da língua, mas é para poucos isso, né? Algumas pessoas têm facilidades em ler todo o texto, entender, guardar, reproduzir e tal. E a maioria lê, às vezes se perde num texto e tem uma dificuldade aqui. Isso é comum do ser humano. A gente tem muitas coisas para alimentar a mente e acaba se, se perdendo nos raciocínios. Mas isso é normal, né? E a gente tem que se fortalecer nesses estudos pequenos para poder crescer de uma forma. É como a alimentação, né? Você vai de garfada em garfada, de colher em colher. Você não joga toda a comida na boca de uma vez, né? Isso vai te fazer mal. Você pode morrer, né? Mas você vai de garfo em garfo ali, vai, aprecia aquilo tudo, Mastiga olha o bem. sabor, mastiga bem, 20 vezes, engole. Agora não, a pessoa já quer engolir, vai passar mal. Então, tem gente que fala, eu vou ler toda a Bíblia em uma semana. Pode ler, pode. Mas o entendimento da Bíblia em uma semana talvez que é muito difícil, porque você vai engolir tudo de uma vez, e isso tudo vai gerar talvez um desconforto ali, né? E esses pequenos estudos facilitam o digerir, o se alimentar, o se fortalecer. Você vai se fortalecer de uma forma mais calma, mais tranquila. Isso vai te fazer bem, vai fazer bem para quem está por perto, né? Uhum. Isso mesmo. E também, uma coisa interessante aqui, que a gente acabou de falar nesses versículos aqui, né, de 3 a 8, Paulo ele está agradecendo a Deus, né? Ele fala assim: nós estamos sempre dando graças a Deus por isso que a gente acabou de comentar. E na sequência, aqui do 9 ao 12, ele vai orar, né, pelos colossenses. Então ele dá graça pelo que está acontecendo, ele agradece a Deus por tudo isso que a gente falou, né? E ele fala que estão sempre quando ele ora por vós, ó, sempre que oramos por vós, damos graças a Deus, né? E aí ele vai, nessa sequência nós vamos ler, ele vai orar pelos colossenses, né? E aí a gente vai, ó, nesses versículos aqui, ó, no versículo 9 até o 12. A gente vai ler agora, né? Vamos entender aqui, ele está orando para quê, né? Será que Paulo está orando para curar alguma enfermidade de algum irmão lá que ele soube? Será que ele vai orar porque algum irmão está com algum problema e ele vai orar? Ele vai orar por libertação, vai orar por cura? Por que será que Paulo vai orar? Vamos ler. Do versículo 9 ao 12, tá bom? Por esta razão, ó, antes de começar, eu já vou. Por esta razão, a gente já tem. Que razão? Por esta razão, né? Por tudo esse bloquinho que nós acabamos de falar. Quando ele agradece tudo isso que a gente acabou de falar. O que está acontecendo lá. Como é que estão os irmãos? Aí ele fala: por essa razão,
também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bom, então Paulo está orando aqui. Está orando pelos colossenses. Está orando para quê? Para curar alguém, para alguma doença, para quê? Então vamos ver para quê. E ele está falando, e desde que a gente soube disso que a gente acabou de falar que está acontecendo lá, né? Dessa coisa boa que está acontecendo, aí, ó, não cessamos de orar por vós. Para quê? Para que transbordeis desse pleno conhecimento. Então, Paulo, quando ele ora para a igreja, ora para as pessoas, e às vezes a gente também, nós temos que orar muito pela nossa igreja, pelas pessoas, para que as pessoas também tenham esse transbordo do pleno conhecimento da vontade do Pai. A gente ora bastante por cura, por libertação, a gente ora pelo irmão que está passando dificuldade, a gente ora para que as famílias sejam abençoadas, a gente ora para que uma série de coisas a gente ora. E Paulo também, ele ora para quê? Para que as pessoas tenham conhecimento, transbordem conhecimento da palavra. Então, Paulo sempre está orando por isso, para que a gente tenha pleno conhecimento, para que a gente transborde, para que alcance outras pessoas também, né? Em pleno conhecimento, toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 9 está falando isso. Então, ele está orando para que a igreja transborde, cresça no entendimento da palavra, pleno conhecimento, tenha um entendimento espiritual. Para quê? A fim de quê? Versículo 10. A fim de quê? Para que ele ora? Para que essa pessoa tenha o pleno conhecimento e transborde? A fim de quê? A fim de que, para que viverdes de modo digno do Senhor. Então, quando a gente tem esse pleno conhecimento, a gente transborda esse conhecimento, a gente pode viver uma vida digna de como Jesus quer. É isso, que é para isso que Paulo está orando. Olha lá, para o seu inteiro agrado de Jesus, né? Então, para que a gente tenha uma vida digna de Jesus, para que a gente agrade com que a gente entendeu o que ele quer da gente, entendeu qual é o fruto que ele espera da gente. Qual que é frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, essa é a oração de Paulo, para que as pessoas cresçam espiritualmente, para que elas conheçam, alcancem o pleno conhecimento da palavra, para que a gente viva de modo digno, como ele espera, como a gente agrada a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo, sempre crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, quando eu falo assim, que não basta a gente aceitar Jesus e, tá bom, eu creio em Jesus, isso não basta, a gente tem que crescer, a gente tem que conhecer, a gente tem que frutificar. Porque, como a própria palavra diz, só acreditar em Jesus não é suficiente, porque os demônios também acreditam. Não é só isso que Jesus espera da gente, né? Então, e Paulo, ele ora para isso, que a igreja evolua, seja fortalecida, ó, versículo 11, ó, seja fortalecidos com todo o poder. Nós temos poder, nossa, inclusive ontem no culto, né, o pastor falando sobre o poder que a gente tem no Espírito. Quando nós quando nós estamos em Cristo, nós temos um poder gigantesco. E Paulo está orando para que a gente seja fortalecido com todo esse poder, né? Segundo a força da sua glória, ó, versículo 11, em toda perseverança e longanimidade. Perseverança, perseverar. Longanimidade, né? Aquela paciência e firmeza durante a dificuldade, quando você tem um conflito, um problema com alguém, você tem que ter longanimidade, firmeza, serenidade, paciência,
com alegria. Por que com alegria? Paulo sempre fala isso, com alegria. Nós acabamos de estudar uma carta e falar que é a carta da alegria. Que alegria? Porque a alegria da salvação, a alegria de estar em Jesus, a alegria de estar em Cristo. Então, não importa o que você esteja passando, a gente tem que ser sempre com alegria. Por quê? Pela esperança da salvação. Então, a gente sempre tem que estar tá com alegria e dando graças ao Pai. Então, versículo 12. E sendo grato, né? Sendo grato ao Pai, que fez idôneos, né, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa herança na luz, a salvação. Nós estaremos junto com Jesus no céu. Então, essa herança, para quem está em Cristo, ela é muito, muito boa. Então, essa é a alegria que a gente tem que pautar a nossa vida, né? Edgar, quer fazer umas observações? Falta rápido, aqui 5 minutos. Falta um pouquinho, né? Só um minuto. Quando ele fala dessa palavra transbordez, né, isso é fundamental para o cristão, né? Porque a gente está lá nos cultos, que nessa semana, toda semana de oração, você está se enchendo do Espírito Santo, tá, isso é bom que você se fortalece e tudo, mas aí fica aquele, para que você, ao transbordar, você vá molhar todo mundo ali, você vai levar essa água também para todo mundo, você vai passar da borda, você vai transbordar, você vai passar de uma borda. Aquele limite é seu ali, você está ali, estou cheio do Espírito Santo. Se você está se mantendo cheio do Espírito Santo e não transbordar esse conhecimento, né, esse conhecimento da vontade de Deus, né, para os outros, para as pessoas que não o conhecem, né, não vai ter valido, não vai ter cumprido a função X de você ser um cristão, se encher do Espírito Santo e levar, né? Se você não faz isso, também vale, você está ali, eu estou fortalecido, tal, e qual a função? Você levar tudo isso para muitas pessoas, né? E a gente não pode esquecer isso, né? Porque senão a gente vai ficar um mar morto da vida, cheio de água, só que como não dá água para ninguém, você acaba ficando insalubre, você não tem vida, né? Você acaba perdendo essa função, né, de água, né? Que é para alimentar, que é para dar nutrientes, você acaba se estagnando, né? Então, esse transbordar é fundamental para o cristão, é levar isso para muitos aí, né? É se encher e transbordar. Tem 3 minutos aí, né, Marcelino? Amém. O pastor Vani está aqui? Pastor Vani? Ou a pastora Débora? Se ele não tiver, eu estou ouvindo pelo celular da Débora. O pastor está aí, pastor Vanderlei também está. Tá bom. Bom, o pastor Vanderlei quer fazer oração aí para a gente finalizar. No domingo que vem, nós vamos falar agora sobre a excelência das pessoas, hein? E da obra. Amém. Amém. Excelência da grandeza é o Senhor, da grandeza, né? Olha, não vou esquecer que o culto hoje é às 18h30, viu? Liga para o Caju, fala para não esquecer, né? Onde foi uma bênção, graças a Deus, né? Foi uma maravilha, uma bênção. E hoje também vai repetir as bênçãos sobre todos Amém. Nós que estaremos lá. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por tudo, por tudo, por tudo. Pai amado, mas eu quero agradecer especialmente, meu Deus, pela minha esposa, a Isa, que faz aniversário. Pai amado, que a tua mão santa continue sobre a vida dela e que ela continue sendo, Pai amado, essa mulher abençoada, protegida, guiada pelo Senhor. Também quero abençoar todos que estão participando da escola dominical e aqueles que irão participar. Que as bênçãos do Senhor estejam repousando cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus que abençoe. Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos. Até mais tarde, hein?